wabarakatuh. Primeiramente, eu peço desculpas aos irmãos, porque eu não consegui fazer a revisão no dia. E aí a gente vai começar a fazer a revisão hoje, tá? Eu vou deixar essa aula disponível para vocês no Google Class e também vai estar disponível na aba da Unial, na parte de transmissão de aulas gravadas. Então, Bismillahirrahmanirrahim, que Deus abençoe essa aula e faça com que a gente tenha bom desenvolvimento e a revisão seja, vocês tenham estudado e a revisão seja suficiente. A revisão são das aulas que a gente teve sobre direitos humanos, começando pela aula 2. A aula 2 a gente falou sobre os direitos humanos em geral, o que são os direitos humanos no Islã, o que são direitos humanos, os valores e as normas que são fundamentais para que a gente possa viver em sociedade. Lembrando que na nossa religião a gente tem diferentes fontes. Na religião islâmica nós temos o Corão e a Sunna como fonte. Então, dentro desse contexto, a gente pode utilizar tudo aquilo que Deus e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaram, diferente daquilo que foi estabelecido pelos direitos humanos da sociedade. Por quê? Porque ela foi desenvolvida dos humanos para os humanos. Então, essa é a diferença fundamental. Como a gente é muçulmano e entre nós, a gente sabe que tudo aquilo que ela revelou ao mensageiro de Deus foi revelado de uma forma que não tem nenhuma falta e não falta nada naquilo que Deus revelou. E a mensagem, quando chegou o profeta Muhammad, ela foi entregue para a gente, assim como Deus falou que ele revelou e ele é o preservador, ela foi entregue para a gente da melhor maneira e sem faltar nada. Como que os direitos humanos entram nisso? Os direitos humanos entram nisso como a gente viu também numa aula que Allah criou o ser humano para que adorem ele, certo? Mas também criou o ser humano como um ser social. Então, nesse contexto, Allah também estabeleceu regras. Isso a gente viu na primeira aula. A gente também viu qual é o processo fundamental dos direitos humanos, como eles foram baseados. Eu estou vendo aqui o que vocês estudaram e que está disponível no Google Class. Então, os direitos humanos são o quê? Eles surgiram como? Eles surgiram a partir do momento em que o governo, e ele era ligado à corte, viu que as pessoas precisavam ter um pouco mais de controle. Eles davam e tiravam. Então, eles deram os direitos humanos para as pessoas, mas eles também cobravam impostos. Isso aconteceu há muito tempo, e isso foi uma forma de que o governo conseguisse manipular as pessoas. Então, isso não acontece hoje em dia, né? De maneira geral, isso mudou. Os direitos humanos são o quê? São um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam a pessoa ter direitos considerados alienáveis, inalienáveis, como o direito à justiça, à liberdade, à igualdade, somente pela pessoa estar viva e existir. Então, esses conceitos eles foram dados à pessoa pelo simples fato dela ter acesso à justiça, à liberdade e à igualdade. Dessa forma, eles conseguiam proteger a condição humana de todo indivíduo. Mas, às vezes, e nós, como uma sociedade ocidental, a gente não consegue ver esses direitos. A gente sabe que como ser humano, eles existem, como sociedade, a gente é capaz de aplicar, mas a gente não vê isso acontecer. A gente também estudou na primeira aula, né, que foi a primeira aula comigo, a segunda aula, porque a primeira foi com a irmã Flávia, a gente viu o quê? Que a doutrina dos direitos humanos foi sendo formulada e construída ao longo de muitos anos para chegar ao que é até hoje. E um passo importante disso foi a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Isso aconteceu por quê? Porque após a Segunda Guerra, as pessoas precisavam ter um plano para de reconstrução dos valores, os valores que eles tinham se perdido como sociedade. E assim eles evitassem a ocorrência de uma nova guerra. Esse foi um espírito de harmonia e boa-fé que 50 nações, entre elas o Brasil, se uniram e construíram a ONU em 1945. Então vocês veem a diferença de como o Islã estabelece isso há 1.400 anos atrás e como isso foi estabelecido na sociedade hoje em dia há 50, 60 anos atrás. É uma diferença muito grande porque aquilo que foi estabelecido por Allah e pelo seu mensageiro é uma forma completa, não tem diferença, não tem desigualdade nisso. Mas aquela lei que foi estabelecida pelos homens, ela precisa ser mudada constantemente.
Foi com a Carta da ONU, foi com a Carta da ONU que a ONU foi criada, estabelecendo as regras a serem observadas pelos Estados-membros, com o objetivo maior de manter a paz e segurança internacional pelo meio de uso pacífico e de cooperação global. Então, o que eles viram? Eles viram que a sociedade em geral, como um todo, precisava ter limites e regras estabelecidas e que são os direitos humanos. Porém, eles não levaram em conta que cada sociedade tem regra, tem sua própria cultura, e que isso seria um fator fundamental para a diferença desse processo. A gente também viu quais são as características dos direitos humanos, que a característica principal é o princípio da dignidade humana, o direito de a pessoa, a partir do momento em que ela exista, ela tenha condições de ter justiça, liberdade econômica, liberdade individual, liberdade religiosa, inclusive, e isso se torna inerente a todo indivíduo, trazendo consigo os fundamentos de igualdade e direitos inalienáveis, como o direito à vida, liberdade e justiça. Vale lembrar que quando a gente fala do seu fundamento, estamos nos referindo à nossa própria natureza e à razão pela qual existe. E neste caso, o fundamento é justamente a essência natural de que se torna um ser humano. Então, a pessoa, a partir do momento que ela se torna um ser humano, ou seja, ela nasce, ela deve ter como direito dela própria o direito à vida, à liberdade e à justiça. Isso é importante a gente comentar que é sem distinção de raça, sexo, língua, religião, origem social ou nacional. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que cada cultura, cada sociedade, independente da sua cultura, ela tem direito a todos esses fatores, né? Direito à vida, liberdade, justiça, sem distinção de raça, sexo, língua, religião, origem social e nacional. Qual é a maior diferença entre os direitos humanos estabelecidos pela sociedade e pelo Islã? A diferença principal é essa que a gente também estudou na primeira aula, que a legislação enviada por Allah ela é completa. Allah julga as pessoas com base na justiça, a justiça que foi estabelecida pelo nosso Criador, por Deus. Então, essa é a diferença principal. A segunda diferença é que os direitos humanos estabelecidos pela sociedade, eles são criados do homem para o homem. Então, essa é a principal diferença. No Islã, a gente usa quais características? Principalmente o Alcorão e a Sunna, e o Alcorão, como ele foi revelado, como ele foi explicado pelo mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, como ele foi explicado pelos companheiros do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, e pelo consenso da Umma, que é o Istimá. O que é o Istimá? A partir do momento em que o Corão foi revelado, ele foi revelado pelo anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, ele foi explicado pelo próprio mensageiro de Deus. Então, nada do que foi revelado por Allah ficou oculto. Depois da morte do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, os companheiros dele que explicaram a mensagem. Então, eles foram as pessoas que foram escolhidas por Deus, isso ninguém duvida, sem dúvida, foram as pessoas que tiveram melhor acesso e maior entendimento do Alcorão depois do mensageiro de Deus. Então, eles explicaram a lei divina. Após a morte deles, então, o que aconteceu? Eles reuniram os principais sábios e eles foram explicando aquelas situações em que não tinham acesso antes. Então, praticamente, essa foi isso que nós estudamos na primeira aula. O que é importante você saber nesse contexto de revisão é que qual a diferença principal entre a lei revelada por Allah e a lei que foi estabelecida pelos humanos? Principalmente o conceito e o ponto fundamental que a gente estudou na segunda aula, né? Que seria a segunda aula que eu apliquei para vocês. Já na aula 3, a gente viu que a gente aprendeu algumas regras. A primeira regra é que o Alcorão é a última revelação que Deus revelou à humanidade e que Allah diz no Alcorão que nós não descuidamos de nada em nosso registro. Isso quer dizer o quê? Que Allah preservou e colocou em todos os aspectos a revelação não é a nossa relação somente entre ser humano e seu Criador, mas também Allah estabeleceu regras para toda a sociedade. Isso eu gosto de repetir, eu falo para todos vocês que quando Allah revelou o Alcorão, ele colocou não só a relação entre nós, nosso Senhor, mas também a relação entre o ser humano e a sociedade, explicando como que Allah criou o primeiro homem feito do barro, que é Adão, tirou do Adão a sua esposa Eva, e fez deles a sua descendência para que eles vivessem em sociedade. Isso também a gente viu nas aulas seguintes, que o ser humano é um ser social. Ele foi criado independente da parte religiosa, para ser um ser social. A relação entre o ser humano e Allah é que o ser humano foi criado para adorar Allah. Isso a gente não tem dúvida. E Allah fala no Corão: mas Allah criou o ser humano, Adão, como um ser racional,
um animal racional, para quê? Para que ele vivesse completamente bem em sociedade. Por isso que ela criou Eva da costela de Adão e estabeleceu para eles a descendência. Outra regra que a gente estudou foi que não significa que o Alcorão tem que falar de cada detalhe de todas as regras. Então, por exemplo, ela estabeleceu para a gente a oração, isso em vários versículos. Mas estabeleceu para a gente a maneira que a gente reza? Não. Allah estabeleceu para a gente o quê? Como que a gente reza através da Sunna do Mensageiro de Deus. Então, o Mensageiro de Deus explicou essa regra. Então, além do Alcorão explicado pelo Alcorão, a gente tem as regras estabelecidas pelo Mensageiro que explicou. Além disso, a gente tem o jejum, também foi estabelecido por Allah no Alcorão. A gente tem o Hajj, as formas de pagar o Zakat. O Alcorão, nosso guia, é adequado para todos nós muçulmanos e toda a humanidade, e a todo momento e a cada pessoa até o dia do juízo final. Não existe outra lei que seja mais ampla e que trate de todos os assuntos, a não ser aquilo que foi revelado por Deus, seu mensageiro, na última mensagem para toda a humanidade, que foi desde o dia que começou a revelação até o dia do juízo final. Isso ninguém tem dúvida também. É a lei que foi estabelecida e que vai ser preservada por Deus, e é a lei que rege a vida de todos os muçulmanos. Como os direitos humanos entram nisso? Porque Allah estabeleceu essas regras, e antes do ser humano pensar em ter o ser humano como sociedade, pensar que existia, a partir do momento que teve a Segunda Guerra, e antes disso, eles deviam praticar ou estabelecer uma regra que tratasse dos movimentos que defendessem a justiça, a liberdade, as formas de cultura. Allah já estabeleceu isso há muito tempo, né? Então, a gente viu também que o Islã foi o primeiro ponto que estabeleceu a justiça entre o ser humano, então, assim, os direitos humanos para todos. Isso a gente viu na segunda regra da aula 3, que o Islã deu origem aos direitos humanos, como o Islã foi como a primeira religião que falou sobre os direitos humanos e nos indicou regras a quais a gente deve respeitar. Quais são essas regras? Ela colocou regras para que toda a humanidade se respeite mutuamente. O que ela fala no Corão? E honramos os filhos de Adão e facilitamos os meios para transitar pela terra e o mar. Honramos os filhos de Adão. Como que se honra o filho de Adão? Estabelecendo justiça. Isso é muito importante que a gente preste atenção, é que o Islã observa os 5 objetivos principais. Quais são eles? Proteção à vida. E isso a gente viu e vocês fizeram um exercício mostrando para mim, né, que foi enviado pelo Classroom, quais são os principais objetivos e onde eles estão estabelecidos no Corão. Então, proteção à vida, proteção à religião, proteção à honra, proteção à mente e proteção aos bens. O que ela fala no Corão aqui? Proteção à vida de que existe um dito do mensageiro de Deus que fala o quê? Que é um versículo no Corão que fala a pessoa que mata uma pessoa é como se matasse toda a humanidade. Proteção à religião, a gente vê isso no exemplo do Omar, radiallahu anhu, que fala que quando ele conquistou a Palestina, ele estabeleceu o quê? Que as pessoas podiam praticar a sua religião desde que pagassem a dízia. Então, ele estabelecia justiça, dava condições, e a pessoa podia praticar a sua religião. Proteção à mente, estabeleceu para a pessoa as condições de escolha. Então, o Islã ele permite isso. E proteção aos bens, quando fala de que o direito do seu irmão é irrevogável, né? A pessoa, quando algo pertence a ela, ninguém tem direito de tirar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que morrer protegendo esses 5 direitos morre como mártir, morre como shahid. Então vocês veem que isso é um grau a mais. Já as bases dos direitos humanos de maneira social é o que? É a liberdade e a justiça. Então vocês veem a grande diferença que o Islã ele tem 5 principais objetivos, entre eles proteção à vida, a religião, honra, a mente, os bens. Já os direitos humanos estabelecidos entre os seres humanos para a sociedade, feitos para os seres humanos viver em sociedade, é a liberdade e a justiça. Agora a gente vai entrar um pouco nos artigos. Esses artigos eles foram tirados da Carta de Direitos Humanos, que fala que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Isso na prática, na teoria, né? Na prática não é assim. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão,
E o artigo 20 fala que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica e ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, ou seja, ninguém é obrigado a praticar nada a não ser por livre e espontânea vontade, e isso é estabelecido na Carta dos Direitos Humanos de que as pessoas têm esse direito à liberdade, né? Então, essa foi a aula número 3. O que a gente deve lembrar nessa aula é que, principalmente, esses 5 conceitos do Islã e também o Dalil, da onde que ele foi tirado, como um simples exemplo, vocês podem voltar naquele exercício que a gente fez, e também os 2 direitos estabelecidos pela ONU, isso é importante a gente lembrar. Agora a gente vai para a aula 4. A aula 4 falou sobre a realidade do ser humano e a teoria do direito. Qual é a diferença desses dois e no que isso se refere, o que isso é estabelecido? Então vamos lá. Fala sobre a realidade do ser humano e a teoria do direito. Qual é a realidade do ser humano? A realidade do ser humano é que Allah criou o ser humano para que adorasse a ele. Allah fala no Corão, recorta de como o Senhor disse aos anjos, de barro criarei um homem, e também fala ao humanos, em verdade, nós os criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para que a gente reconhecesse uns aos outros. Sabei que o mais honrado entre vós perante Deus é o mais temente, e sabei que Deus é sapientíssimo e está bem inteirado. O que isso fala? Está falando que Allah sabe, como Criador, o que é melhor para o ser humano, e Allah nos criou de macho e fêmea e fez sair de nós a nossa descendência. Ou seja, criou a sociedade, criou o ser humano como um ser social. O que ela fala no Corão, na Surata das Abelhas? Allah vos extraiu das entranhas das vossas mães, desprovidos de entendimento, proporcionou vos ouvidos e vistas e os corações, para que a gente fosse agradecido a Ele. Por acaso não reparam, acaso nos pássaros dóceis que podem voar através do espaço? Então ela usa um exemplo simples para que a gente possa refletir. E essa é a principal diferença do ser humano para os outros animais, que a gente tem essa possibilidade de reflexão. Ninguém senão Allah é capaz de sustentá-los ali. Nisso sinais para os crentes. Allah designou para vós lares para moradas e vos proporcionou tendas feitas de pele, as quais a gente maneja facilmente no dia da nossa viagem, bem como no dia do vosso acampamento. E ela também proporcionou ao ser humano lã de sua fibra, de seus pelos elaborar, e a gente pode elaborar utensílios e artigos que duram por algum tempo. Allah continua falando no Corão, na Surata das Abelhas, e Allah vos proporcionou abrigos contra o sol em tudo quanto criou. Destinou abrigos nos montes, com os teus vestimentos, para resguardar-vos do calor e do frio, e armaduras para proteger-vos dos nossos combates. Assim, Allah vos agracia para que nós voltemos a eles consagrados. Esse versículo na Surata da Abelha. E aí eu fui dando vários exemplos para vocês daquilo que ela criou e o que ele espera da gente. Então foram alguns versículos e a gente chega na natureza do ser humano. Qual é a natureza do ser humano? Allah fala no Corão que aperfeiçoou tudo, que criou e iniciou a criação do primeiro homem, de barro. Então formou-lhe uma prole da essência do semente sutil. Depois modelou, então alentou com seu espírito. Allah nos dotou a todos nós a audição, a visão e as vísceras. E nós não agradecemos ao nosso Senhor. Depois, continuando, a gente foi estudando sobre o objetivo da natureza do ser humano, e aí entra a Declaração Islâmica de Direitos Humanos. O que é a Declaração Islâmica de Direitos Humanos? É aquilo que os sábios, foi um consenso que foi feito na década de 80. Os sábios muçulmanos se reuniram e viram a necessidade de estabelecer mais claramente as regras, de apresentar mais claramente as regras que foram estabelecidas por Deus seu mensageiro, e explicou o quê? Essas regras estabeleceram o quê? Essa declaração islâmica está disponível para vocês na parte de material. Vocês podem abrir o arquivo e podem dar uma olhada. É importante que vocês vejam esse material, porque ele estabelece a diferença entre a Declaração da ONU de Direitos Humanos, a Declaração da ONU, né, de Direitos Humanos, e a Declaração Islâmica de Direitos Humanos. Por quê? A Declaração da ONU de Direitos Humanos, como a gente viu nas aulas anteriores, ela foi estabelecida entre o mesmo povo, de sociedade para sociedade. Já a Declaração Islâmica de Direitos Humanos, ela mostra que aquilo que ela
preservou e colocou para a gente é muito melhor e mais benéfico, e que isso faz a diferença para o ser humano, certo? Então, essa é a principal diferença. Aonde que a gente pode ver isso? Allah fala no Corão, onde todos os sábios, né, estabeleceram com Dalil falando que todos os seres humanos sejam iguais e que ninguém goste de privilégios ou sofre prejuízo ou discriminação de raça, de cor, sexo, origem ou língua. Também falou que todos os seres humanos nasceram livres, não permitiu que os seres humanos sejam escravos, estabeleceu condições de forma que a instituição da família seja preservada, estabeleceu também que os seres humanos, que os governantes e governadores sejam submissos e somente submissos e iguais perante a lei, ou seja, não estabeleceu a parte de que uma pessoa, por ser governante, já tem que ser melhor que outra. Também estabeleceu que, onde todo poder mundano seja considerado como uma obrigação sagrada, seja exercício dentro dos limites prescritos pela lei. Falou também que todos os recursos econômicos sejam tratados como bênçãos divinas e não por aquilo que foi estabelecido entre a sociedade. Também coloca que todas as questões públicas sejam determinadas e conduzidas e a autoridade para administrá-las seja exercida após consulta. Ou seja, não estabeleceu a ditadura, por exemplo, né, algo que a pessoa seja obrigada a fazer aquilo que o governante ordena, que todas as pessoas cumpram com suas obrigações na medida de sua capacidade e também, na eventualidade da infringência a seus direitos, que seja assegurada a medida corretiva de acordo com a lei. Também fala que todas as pessoas têm preservado os seus direitos, exceto por sua autoridade e nos casos previstos por ela. Também fala que todo indivíduo tem direito de promover ação legal, assegura que a imunidade se liberte de qualquer tipo de exploração e garante a todos segurança, dignidade e liberdade. Então, esses são somente alguns pontos que são estabelecidos na Declaração Islâmica de Direitos Humanos. Lembrando que isso a gente viu na aula 4. É importante que vocês voltem ali na Declaração de Direitos Humanos, estabelecida islâmica, na Declaração Islâmica de Direitos Humanos, para vocês darem uma olhada e verem os pontos principais e verem principalmente a diferença entre um e outro. Entre a Declaração estabelecida pela ONU, criada pela ONU, e a Declaração Islâmica de Direitos Humanos. Todo esse material está disponível na aba Materiais, que vocês encontram no Classroom. Agora a gente vai para a aula 5, fazendo uma revisão rápida, tá, gente? Então, isso é importante que vocês assegurem de dar mais uma olhada se vocês têm alguma dúvida de alguma aula ou de algum ponto, é importante que vocês voltem nas aulas anteriores e revisem, falando sobre a prova. A prova vai ser baseada naquilo que a gente estudou, e a prova vai ser escrita, tá? Então é importante que vocês revisem, se vocês têm alguma dúvida também podem me consultar, ou perguntar mesmo no mural. Agora a gente vai para a aula 5, falando um pouco mais sobre a teoria do direito e a prática mais teórica relativamente. O que é teoria do direito? O que é teoria e o que é direito? Então, teoria é o conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. Teoria é uma opinião sintetizada, é uma noção geral. Essa parte eu não vou abordar muito com vocês, a gente só está fazendo revisão porque foi aqui o assunto da aula, mas não é algo que eu vou pedir. O que eu vou solicitar mais é principalmente a diferença entre os direitos humanos sociais, que foi estabelecido entre a sociedade, e aquilo que foi estabelecido por Allah e seu mensageiro. Então, depois a gente tem o que é direito, o que é teoria, o que é direito. Agora a gente vai voltar um pouco na parte religiosa. Então, na aula 5, tem uma introdução do que é teoria do direito, mas agora a gente vai voltar para a gente ver onde isso se encaixa no Islã. Principalmente aqui, os mensageiros vieram com traços principais, que são os precedentes dos direitos humanos ao longo da história. Muita gente pensa que os direitos humanos foi estabelecido por Deus, foi estabelecido entre a sociedade, mas nós como muçulmanos, a gente sabe que esses direitos
foram adquiridos por nós e foram possíveis ao longo do tempo, e que o Islã veio para afirmar isso. Como a gente pode provar isso? Que Allah fala no Corão 2 que nós éramos uma só comunidade. Allah criou uma só comunidade e enviou profetas e mensageiros, aos quais revelou livros para que a gente se corrigisse, aconselhasse, ensinasse e principalmente colocou regras e limites. Os antecedentes que nós temos na história são os exemplos dos mensageiros com as mensagens que Allah enviou, com a mensagem clara de que a gente adore somente a Allah e que a gente siga as regras estabelecidas por ele, subhanahu wa ta'ala. Depois, Allah enviou profetas e mensageiros, e a gente viu a diferença entre eles, é algo que eu não vou alongar com vocês. Mas quem é que administra essas regras? Allah enviou os mensageiros com regras, mas ele é ele quem administra essas regras. Allah escolheu os mensageiros como as principais pessoas que existiram, né? Como as melhores pessoas que existiam na época deles. Então, a partir dessa escolha, a gente pode ver que Allah escolheu eles e eles estabeleceram regras que foram cumpridas pelos seus povos, e com a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi estabelecido que toda a sociedade, né, diferente dos outros mensageiros que foram escolhidos para seus povos, mas a mensagem do profeta Muhammad foi para toda a humanidade. Então ela estabeleceu esses limites para todos os seres humanos de forma geral. A partir da vinda do mensageiro de Deus e do Islã, não foi ordenado que foi somente para um povo, né, que aquela mensagem era somente para um povo, mas que seria para toda a humanidade, tanto que a gente vê muçulmanos de todas as partes do mundo e pessoas se convertendo e aceitando o Islã, desde o momento que foi revelado, e isso vai ser até o dia do juízo final. E quem administra essas regras é Allah. Agora, a gente pode falar um pouco da natureza do ser humano como conduta. Qual é a conduta do ser humano? Qual é a natureza do ser humano? Como ele conduz a vida dele? A gente viu que o ser humano é um ser social, por quê? Porque Allah criou Adão, da costela de Adão ela criou Eva, e fez descender deles uma sociedade. Formaram família e foram vivendo em sociedade. Porém, a gente viu também que é da natureza do ser humano que ele seja egoísta. Como? Allah indicou isso pra gente no Corão Sagrado quando ele fala, por exemplo, do faraó, quando ele fala do Shaitan. O Shaitan, qual foi o principal pecado do Shaitan? Ser egoísta e ser mutakabir, ser orgulhoso. Então, esses dois comportamentos, eles andam juntos. E como o Islã entra nisso? O Islã proíbe essa conduta. O ser humano, como uma criatura social e egoísta, viveria como? Então a gente imagina que, até mesmo sem a pessoa conhecer o Islã e saber que o Islã estabelece todos os direitos humanos, que foi estabelecido por Deus há 1400 anos atrás, que existia e que sempre vai existir, que se estabeleça uma regra, um limite para a gente viver em sociedade. Imaginem como seria se o ser humano fosse posto em sociedade sem nenhuma regra. Nós, como seres humanos, a gente tem característica de ser egoísta em qual sentido? Por exemplo, numa guerra, ou então numa situação de fome, numa situação de extremos, o ser humano pensa no outro? Não, ele pensa sempre nele, como se ele fosse único, né? Então, essa é a natureza do ser humano. Talvez para que ele se preserve sua família, sociedade e sua condição, mas essa é uma característica inata, quase inata, né? Como que a gente pode ver isso no Corão? E Allah fala no Corão Sagrado: e enviamos alguns mensageiros que te mencionamos e outros que não te mencionamos. E Deus falou a Moisés diretamente. Foram mensageiros que vieram com mensagens alvissareiras e admoestadores, para que os seres humanos não tivessem argumento algum perante Deus, depois do envio deles, porque Deus é poderoso e prudentíssimo. Conhecemos alguns mensageiros e não conhecemos outros, mas todos vieram com a mesma mensagem, que é adorar Allah e fazer o bem, para si mesmo e para a sua comunidade. Então, depois do nosso relacionamento com Allah, foi estabelecido que a gente fosse bom com a gente mesmo e que a gente fosse bom no meio que a gente vive, ou seja, com a sociedade que a gente, com a comunidade que a gente foi estabelecida e no meio que a gente vive. E como se equilibra isso? Como que a gente deve equilibrar a vida social e o egoísmo?
Isso a gente encontra no hadith do mensageiro de Deus, quando ele fala, sallallahu alaihi wasallam, a pessoa não tem a fé completa até que deseje para o seu irmão o que deseje para si mesmo. Esse é um nível elevado da fé, que a pessoa não deseje para o seu irmão, que a pessoa aquilo que ela desejaria para si mesma. O Islã indica que devemos respeitar os direitos de todos, de todo e qualquer indivíduo, seja ele muçulmano ou não. Esse, voltando, foi um exemplo estabelecido pelo Omar, radiallahu anhu, em que ele estabeleceu quando conquistou a Palestina, né, quando conquistou como conquistador de várias regiões, que as pessoas pudessem praticar os seus cultos religiosos desde que fosse estabelecido, desde que elas pagassem por aquela segurança, e estabeleceu segurança entre eles. Agora a gente vai ver um pouco dos direitos humanos que não foram cumpridos na história. Continuando ainda na aula 5, tá, gente? Opa, me perdi aqui. O primeiro caso de que os direitos humanos que não foram cumpridos foi na história dos filhos de Adão. Allah fala que criou Adão e Eva e deles uma família, e entre eles começou a inveja e o egoísmo, e não respeitaram a terra. Porque a partir daí aconteceu o primeiro crime na terra. Quando não respeitamos as regras de Allah, temos os direitos humanos violentados. A gente também pode ver isso na história do profeta Yusuf. Quando foi estabelecido que ele, como um dos filhos, a história do profeta Yusuf foi um das aulas que eu pedi para vocês, falando que os irmãos tinham inveja dele pelo comportamento não preferência, mas pelo ciúme que eles sentiam do profeta Yusuf com seu pai. Eles viam essa diferença, né, que talvez ela nem existisse, e o profeta Yusuf teve um sonho e contou para o pai dele, e mesmo assim, sendo irmãos, né, eles tramaram um plano que não foi bem sucedido, e levaram Yusuf para o meio do deserto, e aí acontece toda aquela história, e nesse caso a gente vê que as pessoas foram egoístas com elas mesmas, os irmãos dele foram egoístas entre eles, achando que se acabasse com a vida do profeta Yusuf, o pai deles gostaria mais, né? Então, para vocês verem que o egoísmo ele pode ser tratado de várias formas. Então, isso foi o que a gente estudou na aula 5. Agora a gente vai ver a aula 6. Eu vou precisar abrir aqui o Classroom de vocês, porque eu tô sem a aula 6 no computador. Só peço um minuto. Estou abrindo aqui a aula 6. Lembrando que os direitos humanos é algo meio inerente, né? Que a pessoa só precisa saber onde que eles foram fundados, quais são as principais regras e onde entra a parte islâmica nisso, nesse contexto. Então vamos lá na aula 6, tá aqui. Tudo isso que eu estou mostrando, que eu estou explicando para vocês, gente, está disponível no Google Classroom de vocês, tá? Todas as aulas. Todo o material, tá? As aulas estão disponíveis no site da Unial, mas o material está disponível no Classroom. Então, o que a gente retratou na aula 6? Principalmente sobre os direitos humanos nas constituições e nos convênios internacionais. A gente viu, então, que a partir do momento que foi declarado que havia essa necessidade dessa construção de forma social, né, desse momento, que as pessoas começassem a seguir as regras dos limites estabelecidos entre elas após a Segunda Guerra. Embora a parte dos direitos humanos já existissem antes, a gente viu que as religiões monoteístas elas foram parte para esse desenvolvimento, que mesmo antes do Islã, Allah estabeleceu as regras naquelas religiões que foram enviadas por ele. A gente também viu que o Islã é um sistema integral para proteger os direitos humanos de maneira geral, não só entre nós, como muçulmanos.
A gente também falou sobre a unidade da humanidade, a unidade de crença, a teoria da sucessão. E a gente viu uma parte importante que, subhanallah, se a gente preservasse ou estudasse o sermão da despedida do mensageiro de Deus para sempre, a gente encontraria assuntos, né? O sermão da despedida é algo que todo mundo devia ler e está disponível no Classroom de vocês na parte de atividades, tá? Tá como material. É importante que vocês vejam essa parte do sermão da despedida. Vão ter algumas questões que eu vou abordar que elas estão disponíveis somente no sermão da despedida, então é importante que vocês leiam com atenção. Uma das coisas que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse foi, isso faz parte do sermão da despedida, abre aspas, ó povo, assim como consideram esse mês, que é o mês sagrado de Muharram, esse dia e essa cidade como sagrados, porque nesse momento o profeta Muhammad estava em cima do Monte Arafah, falando para as pessoas que estavam fazendo o Hajj. É importante que vocês considerem a vida e a propriedade de todo muçulmano como sagrados, que devolvam os bens que lhes foram confinados aos seus legítimos donos, que não prejudiquem uns aos outros para que ninguém os prejudique. Lembrem, ó humanos, que encontrarão seu Senhor e que Allah pedirá contas de seus atos. Deus proibiu a usura e, portanto, todas as obrigações baseadas em juros devem ser renunciadas. O seu capital, entretanto, deve ser mantido. Então, a partir desse momento, o profeta Muhammad começou a fazer explicações de como seria o fundamental e o ideal que as pessoas seguissem e estabelecessem regras, né, como pessoas, como indivíduos. E o profeta Muhammad continua falando que dos direitos estabelecidos nas relações entre a comunidade, né, entre a sociedade, que uma delas são as relações entre homens e mulheres, e também os direitos que as mulheres têm sobre os homens. O profeta Muhammad também falou sobre as condições que nós devemos seguir na adoração entre nós e nosso Senhor, ou seja, que fizéssemos as 5 orações, que a gente jejuasse no mês do Ramadã, que pagasse o zakat, fizesse o Hajj, se a gente tivesse condições para isso. Aí agora a gente entra no momento em que a gente vê a diferença, né, subhanallah, daquele sermão de despedida do mensageiro de Deus, exortando as pessoas, lembrando elas da nossa relação com o nosso Criador. Aí entra os direitos humanos nos documentos constitucionais, que foram estabelecidos entre a sociedade para que os seres humanos tivessem um mínimo de convivência, uma convivência pacífica, né, e dessa maneira pacífica obtessem a justiça e a liberdade entre as nações. Então, o primeiro desses documentos foi a Carta Magna, que foi criada na Inglaterra em 1215. Pessoal, outra coisa que eu queria que vocês se atentassem, eu não vou pedir datas, tá, específicas, é importante que vocês saibam algumas regras, mas datas e números, essas coisas eu não vou pedir. O importante é vocês saberem qual a diferença principal entre eles, mas não precisa saber a ordem deles. É que, apesar dos 6 estarem em uma posição superior a todas as classes, mesmo assim eles precisavam manter o controle da população. Isso era estabelecido, essa diferença entre a população e os governantes. Então, esse documento foi feito e tinha como base. Esse documento, assim sendo, o documento tinha o objetivo de servir como uma balança entre os diferentes interesses da realeza e dos nobres, um acordo para que o rei não cometesse mais injustiças. Então, para vocês verem que o rei era tão injusto que foi necessário que a sociedade se juntasse, isso em 1215, e pedisse o estabelecimento mínimo das condições para eles viverem lá. Depois foi a Declaração dos Direitos, de 1689, que foi um documento elaborado pelo parlamento, formado após a fuga de Jaime II, perante as tropas de Guilherme III no território britânico. Essa declaração, ela limitava as ações da coroa, então, novamente, a gente vê que era algo que as pessoas precisavam para estabelecer um pouco de justiça entre o governo e a sociedade. Isso completamente diferente daquilo que foi estabelecido no Islã. Depois, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e dela surge aquela frase de que que é uma frase bem famosa, de que todos os humanos nasceram livres. Depois, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi estabelecida depois da Revolução Francesa, já de 1789. Onde eles falam que todas as pessoas têm o direito de ter os bens, liberdade, igualdade, segurança, o direito de protestar perante a injustiça, e subhanallah, eles ainda mantêm isso, mas eles não colocam o Islã nesse contexto, né? Tanto que a gente vê que
no meio daquela sociedade, os muçulmanos ainda são os que mais são prejudicados, né? São os que são mais limitados, têm seus cultos religiosos, as mulheres, a maneira de vestir, inclusive o niqab e o hijab. Eles estabelecem os direitos humanos para as pessoas, mas em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, eles ainda não apontam e não permitem que as pessoas tenham os seus direitos, né? Pratiquem a sua religião da forma que elas quiserem, ou tenham sua liberdade, a liberdade deles não, a nossa liberdade como muçulmanos na França não é respeitada. E eles ainda acusam o Islã de não dar os direitos das pessoas quando eles são eles mesmos que tiram da gente. Depois foram estabelecidos documentos internacionais já, então a gente já sai da parte dos países, das sociedades como grupos, né, e já vai para uma declaração mais abrangente. A gente vê que são direitos internacionais, já saem da parte de um país só. Tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a que a gente estuda, que foi feita em dezembro de 1948, então muito recente. Depois a gente tem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lembrando que todos esses documentos estão disponíveis para vocês na parte material, na aba atividades, parte material, tá? O que vai ser pedido na avaliação? Não, eu não vou pedir o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e nem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos. Esses são pactos, mas eles servem mais como material de apoio para quem tiver interesse e saber que, além da Declaração da ONU de Direitos Humanos, a gente tem mais dois pactos, mas esses não são tão importantes assim. É importante que vocês vejam, não precisem ler todo o documento também, mas que vocês saibam as principais diferenças, assim, os principais pontos que abordam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois disso, foi criado um Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos. E aí vem, sim, por último, né? Não sei se mas assim, isso deveria ser estabelecido há muito tempo para que todas as pessoas tivessem a, 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 a possibilidade de ter acesso. O Convênio Regional dos Direitos Humanos pela Liga Árabe, que são os sábios que se propuseram a estudar e estabelecer essas regras fundamentais para servir até como uma régua, né? Depois a gente tem a Declaração Global de Direitos Humanos no Islã. A primeira declaração foi em 1980 e a segunda em 1981. E seria muito interessante que isso fosse revisto, né? Fosse revisto e fosse amplamente divulgado de que o Islã já permite essa liberdade, já prevê isso há tanto tempo atrás. Então, isso foi o que nós estamos na aula 6. Agora, rapidamente passando pela aula 7, a gente vê que o Islã, ele é uma proteção à religião, à vida, à mente, à honra e da propriedade, e que o Islã vem com isso comprovar que foi uma lei estabelecida por Deus e que não faltou nada nela. É importante que vocês leiam o texto que eu coloquei ali, e principalmente quando fala sobre... E o que essa aula falou? Principalmente sobre a Declaração Islâmica de Direitos Humanos. Então, o que é importante vocês verem nesse ponto? Que vocês voltem na declaração. Novamente, eu vou dizer para vocês, está disponível na aba Atividades, parte material. Quais são esses direitos? Então, são direitos concedidos por Deus, são direitos fundamentais, são direitos integrantes, são direitos de todos os indivíduos. Olha que interessante, são direitos de todos os indivíduos sob o sistema de governação islâmica, sem discriminação por cor, sexo, religiosidade, língua ou condição social. Esse conceito foi estabelecido pelas pessoas há pouco tempo atrás, mas foi estabelecido por Deus, o mensageiro, há 1400 anos atrás. Então, vocês veem a grande diferença, né? Quando a pessoa fala que o Islã tira os direitos, quando na verdade o Islã só entrega os direitos para as pessoas. Aí a gente falou sobre mais alguns direitos, as particularidades dos direitos humanos. Essa aula é bem importante que vocês prestem bastante atenção nela e revisem, porque tem é bastante complexa e tem bastante material aqui. Estabelecendo que o Islã ordena que os muçulmanos socorram os seus, que o Islã proíbe que os muçulmanos traiam seus irmãos, entre outros.
O Islã também proíbe o abuso de poder. O Islã proíbe todas as formas de violência, proíbe violação da privacidade. E depois a gente chega no que é significado de direito, ou haqq, e quais são, e como isso é detalhado no Alcorão, e é detalhado de diversas maneiras. A palavra haqq, ela foi estabelecida no Alcorão, mas ela tem diferentes significados. A gente também falou que no Islã a gente tem 5 perspectivas, e que a Declaração dos Direitos Humanos ela se baseia em 2, na liberdade e na justiça, mas no direito laico eles são 4. Então, isso foi estudado na aula 7, e a gente vai partir para a aula 8, que é essa aula de hoje, a revisão. Eu vou deixar, então, essa aula gravada, ela vai estar disponível em breve já para vocês, e a próxima aula, a aula 9, vai ser a atividade, tá bom? O exame. Então, eu desejo a todos que vocês consigam estudar e que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar para mim disponíveis no mural, tá? As perguntas, que eu vou sempre responder. Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.